Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério. Meu irmão, hoje nós quero falar com você sobre um assunto muito sério. Parece que depende apenas e tão somente de como eu encaro religião, mas é exatamente aí que está a seriedade e o perigo disso. E eu quero falar com você sobre isso depois da vinheta, mas eu não quero e não vou mexer na sua religião, no seu credo, naquilo que você professa. Gostaria que você continuasse aqui para a gente falar sobre idolatria. Depois da vinheta. Bom dia. Pois bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário de Bordo. Quando a gente fala de idolatria, já dá aquela falsa impressão de que a gente quer falar da religião da pessoa. Já dá aquela impressão que a gente quer meter o bedelho, né? Quer meter o bico na religião da pessoa, naquilo que ela professa, naquilo que ela acredita. Então, eu quero adiantar para você que eu não vou mexer com isso, não vou falar da sua religião. O intuito do louvor, o intuito do Diário de Bordo aqui não é falar de religião, não é atacar a religião de ninguém, muito pelo contrário. Mas é às vezes alertar, porque as pessoas incorrem num erro. E este erro é muito grave, esse erro é muito, digamos assim, muito pesado diante de Deus. E as pessoas fazem sem maldade, as pessoas fazem sem conhecimento e às vezes estão cometendo um grande erro diante de Deus, mas não sabem disso. Por isso, esse vídeo aqui pequeno, curtinho, para não cansar você, mas para dar aí um toque naquilo que você de repente acredita, da forma como você enxerga as coisas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo do título do vídeo, eu vou deixar na descrição, vou deixar alguns versículos marcados, algumas partes marcadas da Bíblia, em que você vai poder ler sobre a idolatria. Não quero falar aqui também nesse vídeo sobre o Salmo 115, você pode ir lá ler o Salmo 115 e os demais versículos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, meu irmão, minha irmã, o intuito desse vídeo, na verdade, é abrir os olhos de algumas pessoas, né? E eu quero começar lendo para você o livro de Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz assim, olha: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus falando isso. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Meu irmão, é justamente aí que muitas pessoas erram. Cometem um erro sem saber que estão errando. Cometem um erro sem saber. Porque eu já vi muita gente, e isso não estou dizendo que você esteja errado. Estou querendo que você atente para o que diz a Bíblia. Não é o pastor Eduardo que está dizendo aqui nessa manhã que isso ou que aquilo. Meu irmão, eu vejo muitas pessoas dizendo para um filho, ou pegando um filho pequeno assim no colo, e dizendo: você é tudo na minha vida. Meu irmão, tudo na sua vida tem que ser Deus. Cristo disse assim: amai a Deus sobre
todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E quando esse texto diz, quem ama o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, é muito pesado isso, é coisa para a gente prestar muito atenção. Não adianta nada eu ser bonzinho, não adianta nada eu frequentar cultos, não adianta nada eu ter uma religião, seja ela qual for, não adianta eu ajudar os pobres, não adianta eu fazer doações, não adianta eu fazer arrecadações, não adianta um mundo de coisas que eu possa fazer. Mas se eu amar o meu filho, a minha filha, o meu pai, ou minha mãe, a minha esposa, ou a mulher amar o seu esposo, mais do que ela ama a Deus, mais do que ela ama Jesus, ela está incorrendo num grande erro, meu irmão. Eu vejo pessoas dizendo a todo instante, meu filho é tudo na minha vida. Ah, eu estou aqui hoje por causa do meu filho. Ah, eu estou aqui hoje por causa da minha filha. Eu trabalho por causa do meu filho. Tudo que eu faço é pelo meu filho. Meu irmão, presta atenção naquilo que você está dizendo, naquilo que você está confessando com a sua própria boca. Livro de Lucas, no capítulo de número 14, no verso 26, também diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha a gravidade disso aqui. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, muitas pessoas padecem justamente por isso. Pessoas que Deus está em segundo plano, Deus está em segundo lugar para elas, Jesus está em segundo lugar para elas. Pessoas que idolatram filhos, pessoas que idolatram netos, pessoas que idolatram o esposo ou a esposa, pessoas que idolatram um parente, um irmão, uma irmã. E esse texto diz exatamente isso. Se você ama mais o seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, seus filhos, mais do que a Jesus, você não é digno de estar com ele, você não é digno de que ele te acompanhe, meu irmão. E isso é um erro muito grave. Pessoas não saem daquela mesmice justamente porque vivem dizendo que o filho, a filha, o irmão, o esposo, a esposa é tudo. Ah, fulano é tudo da minha vida. Eu existo por causa de fulano. Eu já escutei pessoas falando isso e eu fico com dó, irmãos, quando eu ouço esse tipo de coisa. E eu fico com dó da pessoa que sem conhecimento vive se afastando de Deus, porque quando ela vive confessando isso, Deus está ouvindo e ela vai se distanciando de Deus. Deus está lá em segundo plano, terceiro plano. Primeiro a minha família, primeiro o meu filho, primeiro a minha mulher, primeiro o meu esposo, primeiro o meu irmão, primeiro a minha irmã. E Jesus fica onde nessa história, meu irmão? Pessoas que vão se afastando de Deus e têm suas vidas desperdiçadas. Quando eu falo de vida, é essa daqui e uma vida eterna, a chance de uma vida eterna sendo desperdiçada, sendo jogada fora. Não que você não tenha que gostar do seu filho, da sua filha, de todas as pessoas que eu citei aqui. É claro que a gente tem que gostar. Quem não gosta de um neto, de um filho, de uma filha, né? Quem não ama o esposo, a esposa, que você não casou sem amar, mas não pode, meu irmão, o que eu quero que você atente é que você não pode amar mais do que você ama a Jesus,
mais do que você ama a Deus, porque aí sim você vai estar incorrendo num grande erro, meu irmão, porque a palavra é quem diz, não é o pastor Eduardo, que aí você passa a ser indigno de estar na presença de Deus. Portanto, cada vez que você confessa isso, você está se afastando de Deus, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Portanto, cada vez que você faz uma confissão desse tipo, desse naipe, você está desligando do céu. Você está dizendo que o mais importante na sua vida, o mais importante para você, é justamente aquilo que você vê. É sua família, seu filho, etc, como eu já li aqui. O livro de Romanos, no capítulo de número 1, no versículo 25, diz assim, meu irmão: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha a gravidade da coisa aqui. Se você troca as coisas de lugar, você está se distanciando de Deus. Se você troca as coisas de lugar, você está se afastando de Deus. E aí, meu irmão, como é que você vai enfrentar os problemas? Como é que você vai enfrentar suas lutas? Como é que você vai enfrentar tudo aquilo que, na verdade, necessita de Deus aí na sua vida para ser solucionado? Por isso, eu já disse e repito, muitas pessoas não saem daquela mesmice. Muitas pessoas pedem e não recebem. Muitas pessoas não mudam de vida. E aí, quando você vai ver, elas andam confessando isso quase que diariamente. Ah, eu amo meu filho. Ah, você é a razão da minha vida. Você é a razão do meu viver. Ah, tudo que eu faço é pensando na minha mulher. Minha mulher é tudo. Meu irmão, quando eu digo minha mulher é tudo, quando eu digo meu filho é tudo, então eu não preciso de Deus. Mas quando eu estou no sufoco, mas quando eu preciso, mas quando eu estou enfermo, mas quando eu estou em perigo, mas quando as minhas finanças não vão bem, minha saúde não vai bem, quem eu clamo? Deus. Quem é que pode resolver o meu problema? Deus. Mas aí eu estou tão distanciado de Deus, eu fui me colocando tão longe de Deus, porque é preciso entender que Deus está lá, no mesmo lugar. É nós que vamos nos distanciando de Deus. A Bíblia diz que são as nossas transgressões que encobrem o nosso rosto de Deus. São os nossos erros que vão nos afastando de Deus. São os nossos erros que vão nos tirando da presença de Deus. Não é Deus que vai se afastando de você. Deus está ali, ó, no mesmo lugar. Diuturnamente, todos os dias. Mas você, através das suas atitudes, é que vai se afastando de Deus e chega a um ponto que você olha para Deus, que você quer ver Deus e não consegue. E chega a um ponto que você começa a entrar num parafuso porque não entende aonde está Deus. Você não consegue achar Deus em oração, você não consegue achar Deus dentro de você, justamente porque você está vazio de Deus. E é terrível isso. E aí vem uma série de coisas, uma série de acontecimentos que a ciência não descobre, o médico não acha, mas o mal está incrustado aí dentro de você.
O mal está nas suas confissões, está nas suas atitudes diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, é grave isso. E eu não estou aqui julgando ninguém, e eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que gostar de filho, de esposa, de tudo isso que eu citei aqui. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que aprender a colocar o Senhor Jesus, você tem que aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí então, vamos seguindo a hierarquia. Aí você pode amar o seu filho, sua filha, e para de confessar que A, B, C, D, E, F é tudo na sua vida. E para de confessar que A, B, C, D, E, F é a razão do seu viver. Viver é Cristo. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, não é uma questão de religião. Não é. Não é uma questão de religião essa idolatria. É uma questão de observar a palavra, de observar a Bíblia e cumprir o que nela está escrito. É uma questão não de religião, mas de atitude, de comportamento. Então, você aí, meu irmão, minha irmã, que de repente incorre nesse erro, ainda dá tempo de você consertar. Ainda dá tempo de você mudar essa sua atitude e assim você ir diminuindo essa distância entre você e Deus e trazer Deus novamente para dentro de você e se colocar novamente na presença de Deus. E então você vai ver como as coisas vão ficar muito mais fáceis, muito mais acessíveis e muita coisa que ninguém e nem você consegue entender ou explicar vai mudar, porque talvez a explicação esteja justamente aí, numa coisa que você vem fazendo sem perceber. Mas agora você já sabe. Meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia. Que Deus te abençoe e derrame sobre você muita paz e muita saúde. E que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. E um abraço do amigo, do pastor Eduardo Rogério, em mais uma página do Diário de Bordo. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela. Convide mais pessoas para se inscrever no canal. Deixe seu like, comente. E muito, mas muito obrigado. Deus te abençoe. Bom dia.